Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta aula sobre os aspectos filosóficos do Yoga. Hoje nós veremos o capítulo 5 do Bhagavad Gita, chamado o Yoga da Renúncia da Ação, Karma Sannyasa Yoga. Bom, como é de costume, nós vamos começar com uma breve revisão da aula 4. Na aula 4 nós vimos o capítulo 4 do Bhagavad Gita, que é o conhecimento transcendental, em que Krishna diz para Arjuna, em linhas gerais, como que, munido com esse conhecimento, ele consegue queimar as reações das ações, ele consegue agir sem se enredar, E ele fala da importância, desse conhecimento transcendental. Então, só relembrando rapidamente, vamos para as perguntas, várias perguntas e comentários muito bons. Vamos começar aqui com esse comentário da Pri. Engraçado esse ponto que está sendo trazido sobre a divulgação das asanas e a omissão de mantras e da filosofia da yoga. Na história de B.K.S. Iyengar, o guru da minha linha de yoga, um dos grandes disseminadores de yoga para o ocidente, ele conta que recebeu um convite para vir ao Reino Unido, a chamada do violinista húngaro da época, por volta de 1960, para dar aulas de yoga. Depois foi convidado pela rede de academias do governo para ensinar yoga, com uma condição: que não se divulgasse a filosofia da yoga, só as asanas. Então, um país imperialista como o Reino Unido chega nas outras culturas se impondo a qualquer custo e depois quer aprender sobre a cultura que colonizou, escolhendo a dedo aquilo que lhe interessa, sem nem bem entender sobre o assunto. Então, essa separação já veio de longa data, por imposição da tirania dos colonizadores, essa atitude arrogante de desprezar a cultura alheia. É uma pena que seja assim. Cabe a nós buscar essa filosofia, essa informação e se impregnar dessa filosofia sábia. Gratidão. Bom, Pri, eu achei muito interessante essa história. Eu não sabia, não conhecia e explica realmente por que a gente tem aqui no Ocidente essa visão tão fisiológica do yoga, tão física, tão material do yoga, Isso aí explica. Muito bom esse comentário. Muito obrigado aí por enriquecer as aulas, muito massa. Vamos lá ao comentário da Marília. Oi, Dunas e todo mundo. A vida ficou meio corrida nas últimas 2 semanas e só hoje vi a segunda aula. Pra mim também ficou corrido aqui. Bastante conteúdo para se pensar, mas realmente é difícil com a nossa mente dos dias de hoje entender Krishna aconselhando Arjuna a lutar numa guerra para não ser considerado desonroso, usando o argumento de só agir sem pensar nos resultados. Esse próprio argumento aí da honra já não é estar pensando no resultado? Bom, mas eu acho que não é bem isso que Krishna aconselha a Arjuna, não é bem agir sem pensar nos resultados. No meu entender, é agir sem cobiçar os resultados, sem se motivar pelos resultados, e agir mais como uma questão de dever. E até tem um verso que o próprio Krishna fala para Arjuna, para ele lutar somente por lutar, sem pensar na honra ou na desonra, na vitória ou na derrota. E como distinguir qual ação é a correta a ser tomada sem considerar as consequências dessa ação? Pois é, realmente, por isso que eu acredito que não é bem não considerar as consequências da ação, e sim não se motivar pelas consequências da ação, não cobiçar as consequências da ação. É a motivação da ação que eu acho que muda um pouco. No caso dele, a certeza de Krishna de que o certo a fazer é lutar é por ele pertencer a uma casta que nasceu para lutar? Sim, tem outros argumentos que Krishna expõe para Arjuna para ajudar ele, mas eu acho que o principal é esse, é por ele ser de uma casta que nasceu para lutar, que o dever dele é lutar, e por ser uma luta justa, uma guerra justa, do ponto de vista de Krishna e Arjuna, que ele é o dever dele entrar nessa guerra.
Como não vi ainda as próximas aulas, acredito que você debateu um pouco disso no comentário da Priscila. Então, vou continuar assistindo para ver se boto em dia. Bom, quanto a isso, eu acho que é bom mesmo a gente voltar mesmo em coisas que a gente já debateu e debater de novo, porque são temas muito profundos, né, densos, igual vocês falaram, e é legal a gente pensar bem, né, e não simplesmente passar, né? Então, mesmo que já tenha passado, se ficou alguma coisa assim, vamos expor, vamos conversar, né? Desculpa pelo atraso e não preocupa em voltar nisso se já estiverem muito em outro momento aí nos próximos capítulos. Valeu, muito bons seus comentários, valeu Maria. Boa noite a todos. Dunas, queria que você explicasse mais sobre as crianças e as vidas passadas. Por que essa relação com as crianças e não com os adultos? Não entendi. Bom, pelo que eu me lembro, né, esse comentário sobre as crianças foi em relação a essa carga, essa memória que a gente traz das vidas passadas, né? O que eu quis dizer, se eu me lembro bem, né, é que quando a gente vê uma criança, né, um recém-nascido, um neném, a gente vê que muitas vezes essas crianças, mesmo com tanta pouca experiência nessa vida, né, elas já têm algo que elas trazem com elas, né, dos talentos, das habilidades, das preferências. Então, eu acredito em relação a isso. E por que essa relação com as crianças e não com os adultos, né? Eu acredito que as crianças, elas, por terem recém-chegado, né, recém-encarnado, elas estão muito puras, né? Então, a alma delas está resplandecendo plenamente, né? A gente olha, não tem muita carga, assim, das coisas desse mundo ainda. Já quando a gente vai ficando adulto, né, a gente vai vendo tanta coisa e meio que vai encobrindo, né, a alma. Então, eu pelo menos eu tenho essa sensação de quando eu vejo uma criança, assim, um bebê, parece um ser de luz, assim, é uma coisa tão pura, né? Então, eu acho que nas crianças a gente consegue ver de uma forma mais pura, né, mais nítida, a alma dela. E já nos adultos, por já ter absorvido tanta coisa daqui desse mundo, é como se a alma tivesse um pouco mais encoberta já, né? Ei, pessoal, Dunas, obrigada pelas imagens, muito bacana, e a explicação do sorriso também. Tenho uma dúvida sobre o sistema de castas, sobre os Dalits, intocáveis. Não tenho conhecimento profundo sobre, mas foi tema de uma novela. De fato, há muita discriminação? Isso é aceitável para Krishna? Bom, confesso que eu também não tenho muito conhecimento sobre os Dalits, os intocáveis, e eu não assisti essa novela, então eu vou comentar aqui mais ou menos o que eu tenho na minha cabeça, que é assim, os Dalits, os intocáveis, eles não fazem parte sobre o sistema de castas proposto por Krishna e que consta no sistema védico, né, que são as 4 classes, Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras, né? Pelo que eu entendo, os Dalits, os intocáveis, eles estariam no nível abaixo dos Shudras, né? E eu acredito que há muita discriminação, né? Analisando, né, do ponto de vista que a gente está vendo aqui, no ponto de vista védico, né? Kali Yuga, né, a era das desavenças, da hipocrisia, tem muita discriminação, né? A discriminação está generalizada, então realmente tem isso, mas eu acredito que isso não é aceitável para Krishna, a discriminação como a gente se refere aqui. Eu acho que Krishna, de certa forma, ele encoraja um certo tipo de discriminação que é assim, de dividir as funções, as tarefas, o estilo de vida de acordo com as castas, né, para organizar a sociedade, mas não de usar isso como algo excludente e como uma forma de diminuir alguém e enaltecer outros. Tanto que tem um verso do Bhagavad Gita que Krishna diz que o sábio humilde, ele vê como iguais um Brahmane,
um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro, né? Então, nesse ponto de vista, todos os seres, eles estão em igualdade. Por mais que estejam em corpos diferentes, tenham funções diferentes, todos são almas espirituais e equivalentes. Não tem uma alma, né, daquilo de nós, né, que uma alma que é superior à outra. São todas almas espirituais, todas divinas, e não tem por que a gente achar que um é melhor do que o outro, né? São só corpos diferentes, mas no fundo é todo mundo divino. Boa noite. E inclusive eu estava pesquisando, né, sobre esse verso, aí eu achei uma música da Cássia Eller que fala esse verso, e essa música faz parte de um CD com vários outros artistas, Gilberto Gil, Chico César, vários outros, cantando versos do Bhagavad Gita. Então depois eu vou deixar o link aí, é muito interessante. Boa noite, gente. Dunas, os budistas têm expectativa de uma aparição de Krishna nesse milênio? Bom, aqui só fazer uma certa diferenciação, né? Porque os budistas, apesar de terem várias linhas, né, do budismo que estudam o Bhagavad Gita e que tem uma relação, né, com o hinduísmo, é uma coisa um pouco diferente. Tanto que os Hare Krishna, eles costumam muito fazer essa diferenciação dos impersonalistas e dos personalistas. Os budistas são um exemplo de impersonalistas, né, que dentro do budismo eles não têm assim uma concepção de Deus ou dessas coisas assim divinas. Os budistas é uma coisa muito, né, da mente, do controle da mente, do que é o sofrimento, de como que a gente pode acabar com o sofrimento, mas é uma coisa impersonalista, né? Eles nem falam de Deus, né? Mas se tiver alguma coisa relacionada a Deus no budismo, é mais como uma energia, uma luz, uma coisa assim impessoal, né? Já os Hare Krishna, assim como os cristãos, né, e sei lá, os muçulmanos, são personalistas, né? Eles veem Deus de uma forma pessoal, né? Então tem essa pequena diferença aí. E tem expectativa de uma aparição de Krishna nesse milênio? Bom, se diz que a encarnação dessa era, ela já veio, né? Ela veio há 500 anos atrás lá na Índia, que é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que ele veio justamente para disseminar o canto dos santos nomes de Deus, que dizem ser a forma mais eficiente de nós, nessa era de Kali, conseguirmos o autoconhecimento, a autorrealização, né, através do canto dos santos nomes de Deus. E se diz que no final dessa era vai vir uma aparição de Krishna, um avatar, né, como chamam, que é o avatar de Kalki, que ele vai vir num cavalo branco, revestido de grande glória, e ele vai vir com uma espada e vai fazer a limpa na Terra, vai disseminar geral para restabelecer uma era de virtude, né? Eu entendi a parte da ação na inação e inação na ação como a sabedoria transcendental. Isso é interessante. Isso é muito complicado, né, da gente entender, mas acho que é por aí. Às vezes a ação esperada é fazer nada, quando outrem se desespera, ou fazer algo quando todos se paralisam ou desistem de tomar uma ação. É complexo, né? Não sei se será explicado mais na frente sobre o momento que antecede a morte, que irá definir o que ocorrerá com a nossa alma. Fiquei interessado nessa parte. Ele vai explicar mais na frente, né? O que define, né, o que acontece com a alma, né? Não fala tão objetivamente, né, o que define, mas fala de várias coisas que influenciam muito, né? Se diz assim, da forma como você está respirando na hora da morte, do que você pensa na hora da morte, de como está a sua consciência na hora da morte, e até se você morre de dia ou se você morre de noite, se você morre na lua cheia ou na lua nova. Tem umas coisas assim, depois mais pra frente a gente vai falar mais. Outra questão.
Em algumas passagens tive a impressão de que a definição da forma da próxima reencarnação ocorre no momento da morte. Estaria então mais condicionado à circunstância da morte e não ao que foi feito em vida? Isso é uma coisa assim. De certa forma, o que define é o momento da morte. Mas o momento da morte, ele é definido também por toda a sua vida. Então, pode acontecer, né? Até no cristianismo tem essa concepção também, de você viver uma vida toda avacalhada e no final da morte você se arrepender e ir para o paraíso, né? Então, tem isso também. Mas, se diz assim, se você não se prepara para a morte, vai chegar a hora da morte e você vai ficar com muito medo e você não vai pensar coisas boas, não vai ter uma consciência assim, positiva para definir sua próxima morte, sua próxima vida, né? Então, o aconselhamento, né, dos espiritualistas aí, é a gente se preparar para a morte, né? A gente se conscientizar de que a gente vai morrer, né? A gente lembrar disso, né? Que esse corpo morre, né? E se preparar para a morte, né? E aí, o comentário da Amanda, tivemos a mesma reflexão. E engraçado que não comentamos sobre esse tema um com o outro, nem na pergunta. Isso é interessante, é legal mesmo, porque a gente, né, principalmente vocês aí, né, a Amanda e o Fernando, que convivem juntos, por mais que não comentem, né, um com o outro, acabam tendo uma forma de pensar parecida, né? E todas essas questões, elas despertam dúvidas parecidas nas pessoas, né? Eu acho muito legal também como que a gente se identifica com o Ajna, né? Às vezes a Ajna faz umas perguntas que a gente fala, cara, é isso, o Ajna tá certo. E, e a gente vê que as dúvidas do Ajna são muitas vezes as dúvidas nossas também, né? E as dúvidas dos nossos colegas, por isso que eu acho muito positivo também a gente ter essa interação em conjunto, né? Porque várias dúvidas de outras pessoas contemplam a gente também, né? E às vezes a gente pensa e fala, essa dúvida eu também tive, eu só não perguntei, mas eu também digo. E às vezes surgem dúvidas que, cara, realmente essa dúvida é muito interessante, eu não tinha pensado nisso, né? Então tem os dois casos. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pelas perguntas e comentários, muito bons. Por favor, continuem perguntando, continuem comentando, que é muito positivo. E vamos lá para os nossos mantras iniciais. Lembrando que esse primeiro eu vou cantar uma linha, e aí nós todos cantamos juntos de novo, e vai dessa forma repetindo. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Gyana Timirandasya Jananjana Shalakaya Tsaksuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais completa escuridão, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e sinceras reverências. Jai Gurudeva.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Muito bem, então começando o capítulo 5 do Bhagavad Gita, Karma Sannyasa Yoga, Yoga da renúncia à ação. Então vamos lá, verso 1. Arjuna disse: Ó Krishna, primeiro você me pede que renuncie ao trabalho, e depois de novo você me recomenda o trabalho com devoção. Agora, por favor, você pode me dizer definitivamente qual das duas coisas é mais benéfica? Então, aí, né, o Arjuna está vendo como é que ele está confuso com essas instruções de Krishna, né? Assim como a gente, né, fica meio confuso também com essas instruções, a gente não entende muito bem. E aí a Arjuna está fazendo uma pergunta mais específica, né? Que ele está falando que Krishna pede para ele renunciar ao trabalho e depois recomenda o trabalho com devoção. Então, o que ele deve fazer? O que Krishna está falando, né? O bem-aventurado Senhor disse: a renúncia ao trabalho e o trabalho em devoção são ambos bons para a liberação. Mas, dos dois, o trabalho em serviço devocional é melhor do que a renúncia ao trabalho. Aqui é um detalhe também de tradução, né? Porque aqui vocês estão vendo a palavra karma, né? Karma, nesse caso, foi traduzido como trabalho, né? Só que karma também significa ação, né? Então, a gente pode pensar de um contexto mais amplo, não só trabalho, mas a ação, né? A renúncia à ação e a ação devocional, né? A pessoa que não odeia nem deseja os frutos de suas atividades é conhecida como sempre renunciada. Tal pessoa, liberada de todas as dualidades, supera facilmente o cativeiro material e é completamente liberada, ó Arjuna de braços poderosos. Só os ignorantes falam que Karma Yoga e serviço devocional são diferentes do estudo analítico do mundo material, Shankya. Os que são realmente eruditos dizem que se aplicando bem em um desses caminhos, a pessoa logra os resultados de ambos. Isso também é uma coisa bem mística, né? Ele está falando que tanto se você se dedicar ao estudo do mundo material quanto ao serviço devocional, nesses dois caminhos, se a gente se dedica, a gente consegue os resultados dos dois. Ou seja, o estudo analítico do mundo material, né, Shankya Yoga, ele produz o mesmo resultado, no final das contas, do que o serviço devocional. Então, estudando, você obtém o resultado do trabalho, e trabalhando, você obtém também o resultado do estudo. Uma coisa bem doida, né? A pessoa que sabe que a posição alcançada por meio da renúncia pode ser alcançada também através de trabalhos em serviço devocional e que, portanto, vê que o caminho da devoção e o caminho da renúncia são iguais, vê as coisas como elas são. Então, né, o caminho da devoção e o caminho da renúncia são iguais. A menos que se ocupe no serviço devocional do Senhor, a mera renúncia das atividades não pode fazer uma pessoa feliz. Os sábios, purificados por trabalhos de devoção, alcançam o Supremo sem demora. Né? Então, está falando, não adianta nada a gente simplesmente renunciar. Né? Renunciar do mundo, renunciar das ações, a renúncia por si só ela não produz, né? Muita coisa. A pessoa que trabalha com devoção, que é uma alma pura e que controla sua mente e sentidos, é querida por todos e todos são queridos por ela. Embora sempre trabalhe, tal homem nunca se envolve. Embora se ocupe em ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, movimentar-se, dormir e respirar, uma pessoa na consciência divina sabe sempre dentro de si que na realidade não faz absolutamente nada, porque enquanto fala, evacua, recebe, abre ou fecha os olhos,
ela sempre sabe que somente os sentidos materiais se ocupam com seus objetos e que ela está à parte deles. A pessoa que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Deus Supremo, não se afeta pela ação pecaminosa, assim como a folha de lótus não é tocada pela água. Os yogis, abandonando o apego, agem com o corpo, mente, inteligência e até com os sentidos unicamente com o propósito de purificar-se. A alma firmemente devotada alcança paz inadulterada porque me oferece o resultado de todas as atividades, enquanto que uma pessoa que não está em união com o divino, que cobiça os frutos de seu trabalho, se enreda. Quando o ser vivo corporificado controla sua natureza e renuncia mentalmente a todas as ações, ela habita alegremente na cidade de nove portões, o corpo material, sem trabalhar nem causar que se execute trabalho. A cidade dos 9 portões, né? Boca, nariz, olhos, orelhas, ouvidos e, bom, os 9 portões. Duas narinas, né? 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, uma boca, o ânus e o genital. São os 9 portões. A cidade de 9 portões, né? O corpo material. Então, controlar a sua natureza, renunciar mentalmente a todas as ações. O espírito corporificado, mestre da cidade de seu corpo, não cria atividades, não induz as pessoas a agirem, nem cria os frutos da ação. Tudo isto se desenvolve pelos modos da natureza material. Nem tampouco o Espírito Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de ninguém. Entretanto, os seres corporificados estão confusos por causa da ignorância que encobre seu conhecimento verdadeiro. Quando, porém, uma pessoa é iluminada com um conhecimento pelo qual a necessidade é destruída, então seu conhecimento revela tudo, assim como o sol ilumina tudo durante o dia. Quando a inteligência, a mente, a fé e o refúgio de uma pessoa estão todos fixos no Supremo, então a pessoa se purifica completamente de todos os receios através do conhecimento completo e desse modo procede sem desvio no caminho da liberação. O sábio humilde, em virtude do conhecimento verdadeiro, vê com visão de igualdade um brahmane aprazível e erudito, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro, pária. Aí é o verso que a gente comentou, né? O sábio humilde vê com conhecimento verdadeiro, vê com igualdade. Aqueles cujas mentes estão estabelecidas na igualdade e na equanimidade já conquistaram as condições de nascimento e morte. Eles são perfeitos como o Brahman e desse modo já estão situados em Brahman. Brahman é o espírito, né? Uma pessoa que não se regozija por alcançar algo agradável, nem se lamenta por obter algo desagradável, que é inteligente por si só, não se confunde e que conhece a ciência de Deus, deve ser considerada como já situada na transcendência. Tal pessoa liberada não se atrai pelo prazer material dos sentidos, nem pelos objetos externos, mas está sempre em transe, gozando o prazer interno. Desse modo, a pessoa autorrealizada goza de felicidade ilimitada, pois se concentra no Supremo. Uma pessoa inteligente não participa das fontes de miséria, que se devem ao contato com os sentidos materiais. Ó filho de Kunti, tais prazeres têm um começo e um fim, e dessa maneira o homem sábio não se deleita neles. Aí, lembrando um pouco, né, do comentário do Fernando que comentou dos budistas, né, eu acho que esse verso tem a ver muito com o budismo, que o budismo ele fala muito do sofrimento, né, do que é o sofrimento, de qual é a origem do sofrimento e de como superar o sofrimento, né, como acabar com o sofrimento. E no final das contas, né, pelo que eu entendo, né,
eles falam assim que o sofrimento ele tem a origem nos desejos, né? Então, quanto mais você desejar, mais você vai sofrer, né? E eles falam que os prazeres desse mundo, eles têm um começo e um fim, né? Então, os budistas falam assim que a gente sofre quando a gente não tem algo que a gente quer, porque a gente não tem, né? A gente sofre quando a gente tem algo que a gente quer, porque a gente fica com medo de perder. A gente sofre quando a gente perde algo que a gente tinha, que a gente gostava. Então, é sempre sofrimento, né? Do mundo material, né? Que é tudo efêmero, né? Tudo é passageiro no mundo material, então sempre vai trazer sofrimento, né? Então, fazendo um paralelo aí entre esse verso e a filosofia budista, né? Antes de abandonar este presente corpo, se a pessoa é capaz de tolerar os impulsos dos sentidos materiais e controlar a força do desejo e da ira, ela é um yogi e é feliz neste mundo. A pessoa cuja felicidade é interna, que é ativa dentro de si, que se regozija e está iluminada dentro de si, é na realidade o místico perfeito. Ela está liberada no Supremo e no fim alcança o Supremo. A pessoa que está além da dualidade e da dúvida, cuja mente está ocupada dentro de si mesma, que está sempre ocupada trabalhando para o bem-estar de todos os seres vivos e que está livre de todos os pecados, alcança a liberação no Supremo. Para aqueles que estão livres da ira e de todos os desejos materiais, que são autorrealizados, autodisciplinados e se esforçam constantemente pela perfeição, a liberação no Supremo está assegurada num futuro muito próximo. Excluindo todos os objetos externos dos sentidos, mantendo os olhos e visão concentrados entre as duas sobrancelhas, suspendendo os alentos que entram e que saem dentro das narinas, controlando assim a mente, sentidos e inteligência, o transcendentalista se liberta do desejo, do medo e da ira. Aquele que está sempre nesse estado certamente está liberado. E vem a parte das figuras, né? Que a gente passou, né? Aqui é a parte onde estão as figuras. Logo aqui no capítulo 5. Os sábios, conhecendo-me como o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alcançam a paz das dores e das misérias materiais. Assim termina o capítulo 5. Espero que vocês tenham gostado, que façam perguntas e que interajam. Muito obrigado pela atenção de todos, por essa oportunidade de discutir esses temas com vocês e tenham todos e todas uma ótima semana.